Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vetancast, dessa vez uma edição especial aqui no Exponential. E agora tenho o prazer de falar aqui com o Daniel Boer, que acabou de palestrar no nosso evento. Ele que é ex-diretor global de proteínas do McDonald's e consultor. Obrigada pelo aceite, Daniel. Obrigado pelo convite, Vitória e todo o time Vetanco. Sempre um prazer participar de um evento dessa magnitude, onde vocês conseguem, de uma maneira única, reunir toda a cadeia e com um nível de conhecimento e de network bastante elevado. Vocês colocam a barra bem alta e para mim é sempre um prazer, segunda vez que eu estou aqui. Gosto muito de compartilhar e agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada, Daniel. E já partindo para o conteúdo que você trouxe, né? Na palestra você citou que quem dita a regra do jogo é o cliente. O que o consumidor global de proteína está buscando em 2026 que o produtor brasileiro ainda não conseguiu perceber, Daniel? Excelente. Quem dita a regra, a gente tem algumas ditadores de regra, vamos dizer assim, né? São os governos, que a gente não tem muito controle disso. Os governos ditam as regras, o que pode e o que não pode, algumas barreiras sanitárias, outras tarifárias, mas excluindo isso que está fora do nosso controle, quem dita a regra realmente é o consumidor, é o cliente, né? E hoje o mercado de exportação da proteína brasileira é muito importante, né? Não só com o mercado interno, mas o mercado de exportação. E o cliente lá fora hoje, ele está buscando cada vez mais um pouco mais de informação dos produtos que eles estão comprando, né? Rastreabilidade, próprios fatores nutricionais também, preços mais competitivos, claro, isso sempre será um grande desafio, e uma puxada também, alguns clientes como multinacionais, indo bastante para o lado da sustentabilidade e também de ESG, pegadas de carbono. A própria União Europeia está indo um pouco mais para esse caminho. Perfeito. E aí você também citou que o food service ele acaba buscando uma padronização, né, Daniel? Como é que a agroindústria, principalmente de aves e suínos, pode parar de vender essas commodities e passar a vender um serviço? Esse é uma grande oportunidade, na verdade, para o mercado brasileiro, eu acredito, porque o food service hoje no Brasil vem crescendo, né? E tanto com grandes grupos como pequenos grupos, como padarias, hotéis, restaurantes, e a padronização para esses clientes é muito importante, porque ninguém quer chegar num restaurante hoje e comer uma carne ou um prato que está, por exemplo, macio e amanhã ele está duro, né? Ninguém quer chegar num restaurante e pedir uma porção de filé de peito hoje que está com 300 gramas, que amanhã está com 250. Então, essa padronização para o setor de food service é muito importante para os operadores. E nós, como produtores da cadeia, temos essa obrigação de padronizar cada vez mais, tanto com embalagens, com porções, ou seja, entender o que esse operador do food service precisa, entender a dor dele, né, para a operação do dia a dia e facilitar essa operação, trazer para nós, os produtores, o que ele faz para facilitar o dia a dia dele na cozinha para esse restaurante. Perfeito. E aqui já partindo para a questão de prazo de entrega, de estoque, você citou modelos como o da Shopper, né, que exige essa alta previsibilidade para o consumidor e estoques reduzidos. Eles nem trabalham com estoques, né? Como que o conceito de entrega no prazo, ou OTIF, é assim que fala? OTIF. Afeta a negociação do preço da proteína animal? Pois é, o OTIF é um termo até em inglês, né? Que significa, um termo de supply chain, que significa on time in full, né? Ou seja, eu pedi uma quantidade de produtos e eu recebi essa quantidade que eu pedi sem avarias, recebi ela por completo no tempo que eu pedi. Pedi para isso chegar na quarta-feira às 14h, 100 quilos. Recebi quarta-feira às 14h, exatamente o produto que eu pedi. Isso cada vez mais é muito importante para os operadores que trabalham com estoque reduzido e para atender esse cliente, para não ter a famosa ruptura do supply, né? E isso perde clientes e perde oportunidade de venda.
Um grande desafio para a nossa cadeia logística hoje, principalmente para a cadeia de fio brasileira, é um grande desafio o OTIF, né? Entregar o pedido completo na hora que o cliente precisa, porque ele tem esse compromisso com o consumidor final. Então, o cliente, o supermercado ou o restaurante tem esse compromisso e ele não pode ficar sem um produto. E hoje isso tenho visto que é um grande desafio para o setor frigorífico brasileiro, que precisamos ficar um pouco mais atento para entender o cliente e trazer essas soluções para ele. Perfeito. Ainda nessa linha, né, do mercado, você disse que, por exemplo, o mercado japonês prefere produtos cozidos de maior shelf life, né, esse tempo de prateleira, vida de prateleira. E aí, por que a gente ainda exporta tanta carne in natura ao invés de produtos prontos e processados? Pois o produto pronto e processado, para nós do Brasil, ele tem alguns benefícios, como por exemplo, né, vamos pegar um caso específico de suínos para o Japão, né? Quando você processa termicamente um produto que você faz ele cozido, né, você tira algumas barreiras sanitárias, como a própria influenza da ave ou a febre aftosa. Então você tira esta barreira sanitária do cliente, do país, né? Então a gente processando isso, cozinhando isso, tem dois benefícios muito grandes. Você elimina essa barreira sanitária, que ela é feita para produtos crus, e outro ponto o cliente final fica com mais estabilidade na sua cadeia, porque em caso como, por exemplo, no setor de aves, que pode ter uma influenza, se você está exportando o produto cozido, esse produto não será banido. Então isso dá uma estabilidade na cadeia de suprimentos também do cliente. Então hoje concorrentes nossos, como Tailândia, por exemplo, no setor de aves, né, exporta bastante produtos cozidos tanto para Japão como para a Europa, que é uma forma dos países ter essa estabilidade quem recebe e para quem exporta também não ter surpresas com eventos de biosseguridade que pode interromper uma exportação. Perfeito. E aqui já partindo para a parte de produção, você citou sobre o uso responsável de antibióticos, né? Eu gostaria de saber, na tua visão, quais são os maiores desafios que a gente tem quando fala desse assunto hoje? Hoje é um tema bastante polêmico, né? Muito, às vezes, a grande maioria das vezes, muito mal interpretado, muito mal comunicado tecnicamente a parte de uso do antibiótico, né? O correto é o uso responsável. Muitas empresas têm compromissos com o uso responsável do antibiótico. Ninguém está falando para não usar antibiótico, né? Algumas empresas têm compromissos como não usar antibióticos na produção animal, que são definidos pela OMS como criticamente importantes para o humano, né? Para que isso não selecione bactérias resistentes e você acaba tendo um problema de efetividade. Então, este é o apelo que o mundo está indo para o uso consciente. E para nós no Brasil, eu acho, na minha opinião, do que eu visito fora e daqui, nós estamos bem avançados no tema. Nós fizemos a lição de casa muito bem feita, com probióticos, com manejo sanitário, tanto na produção de suíno como na produção de aves. Nós estamos definitivamente bastante à frente no tema, comparado com alguns concorrentes nossos, outros países concorrentes. Então, eu acredito que manejo, né, probióticos, minerais orgânicos, vacinas, né, que hoje está amplamente usada e tem tido resultados excelentes, é o caminho, mas o Brasil tem feito a lição de casa bem feitinha nisso aí. Que bom. Perfeito. E aqui já partindo para o final, né, a gente tem tanta coisa boa, o agro brasileiro hoje é um exemplo, e aí você citou, entre aspas, né, se você não contar a sua história, alguém contará. Qual a mensagem principal que o setor de aves e suínos precisa passar para o consumidor em 2026, Exato. Inclusive, a frase, né, que eu gosto bastante dela é: se você não contar a sua história, alguém contará e provavelmente não será da maneira que você gostaria que fosse contada, né? Então nós temos no setor de aves e suínos muita história boa para contar, muita história boa para contar.
E às vezes as histórias ruins sobrepõem as histórias boas e a gente não conta e alguém conta para nós. Vamos pegar exemplos da própria produção de soja brasileira, né? Que hoje é alimento para os suínos e para as aves. Hoje tem-se alguém contando história, denegrindo a nossa soja, relacionando ela com desmatamento. Hoje a grande maioria da nossa soja está perfeitamente produzida de acordo com o nosso Código Florestal, que temos um Código Florestal, um dos mais rigorosos do mundo, o produtor brasileiro cumprindo esse código de maneira exemplar. Então nós precisamos contar essa história, nós precisamos convidar os nossos clientes de fora do país a vir conhecer a nossa casa, conhecer nossas fazendas, conhecer o trabalho que a gente faz de APP, de área de proteção permanente, de preservação, de mão de obra, isso tudo ligado na cadeia de ponta a ponta, tanto do frango como do suíno. Então nós temos que contar essa história porque fazemos muitas coisas boas, o produtor faz coisas que nenhum lugar do mundo está fazendo. Só que tem gente contando a nossa história e nós precisamos contar essa história a gente da maneira que nós conhecemos. Perfeito, você está fazendo isso muito bem, né, Daniel? A gente costuma falar... Eu sou apaixonado. A gente costuma falar que a gente comunica muito bem para dentro do setor. Exatamente. O problema é quando vai para fora, né? Perfeito, Vitória. Eu sou filho de açougueiro, nasci no mundo de proteína, sou um apaixonado, por isso sou produtor. A gente tem produção de bovino, de corte, e nós sabemos o quanto que isso dá trabalho e o quanto que a gente quer produzir certo, né? Ninguém quer queimar nada, nem produtor nenhum Claro quer que destruir não. nada, né? Sim. E a gente acaba falando para nós mesmo e acaba virando um divã, né? A gente acaba ficando reclamando, ninguém escuta, só que a gente tem que comunicar efetivo, né? Trago vários visitantes de fora do país para visitar, inclusive, nossa propriedade e outras, e todos que vêm, sem exceção, ficam impressionados com a quantidade de água que temos, como nós estamos preservando, a qualidade da proteína que a gente está produzindo, e não tem pontos negativos desses visitantes para nós. Porém, a gente fica contando essa história para nós mesmos, né? Tá certo. Perfeito, então. Obrigada, Daniel, pela tua contribuição, Eu que pelas agradeço. informações. É um prazer sempre receber você aqui na Vetanco. Agradeço, Vitória, mais uma vez o convite e estamos aí para as outras oportunidades. Perfeito, obrigada. Obrigado. Nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries. Autoridades no assunto.